Bom dia, estamos ao vivo em mais uma edição aqui do Café com Fé, meu povo. Uma nova série de lives. Deixa eu colocar aqui, que tem muita gente que ainda não sabe o que anda rolando nessas manhãs aqui nesse Instagram, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder da palavra, de várias formas, né? Vou aqui brevemente, né, contar um pouquinho de algo que aconteceu comigo e que provavelmente pode estar acontecendo aí com vocês também. Então, muito bom dia. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tô aqui um pouco fanha, com uma crisezinha de sinusite que já vai passar, né? Porque, né? Jesus nos salvou e levou embora com ele todas as enfermidades. E é isso que eu acredito. Bom dia, Vi. Bom dia, Kaique. Bom dia, seus maravilhosos. Como é que estamos de áudio aí? Podemos? Gente, seguinte. Hoje separei algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. E vocês sempre vão ver aqui coisas do meu coração, tá? Mas coisas do coração da Mari, que na verdade são coisas que saíram do coração de Jesus no momento meu de oração, no momento meu de alinhamento de pensamentos, né? E que foi direcionado para que a gente conversasse por aqui. Então, tudo que eu trouxer vai ser sempre para a honra e glória dele, porque não tem mais nada de intuito nessas lives, a não ser trazer, às vezes, um pouco de paz, um pouco de luz para aquelas pessoas que andam buscando, sabe? Quando fala na Bíblia assim que busquei e achareis, né? Bate na porta e essa porta vai se abrir. Então eu tô usando aqui essa ferramenta, né? De rede social para que a gente possa trazer um pouco mais do poder de transformação das nossas vidas, né? Aqui eu estou trazendo, gente, sempre uma visão cristã, não é uma visão religiosa. Então, se você acredita em Cristo, tá convidado a ficar. Se você também não acredita em Cristo, também tá convidado a ficar, porque aqui todo mundo é muito bem-vindo, tá bom? Então, hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre o poder da palavra em alguns âmbitos, né? Eu comentei na live de ontem que a minha formação não foi dentro de uma casa, né, de um lar cristão, então muita coisa eu não tinha conhecimento, muita coisa eu não sabia, né? E aí, quando eu falo dentro de um lar cristão, não que meus pais não crescem, meu pai e minha mãe são católicos fervorosos, mas ao mesmo tempo a gente não praticava muito do evangelho dentro da nossa casa. Então, eu não tive ali aquela referência, né? De formação ali, e eu não digo, mais uma vez, não digo que seja religiosa, pelo contrário, mas de entender um pouco mais ali da palavra e do que Deus nos presenteou com a Bíblia. Então aqui, eu estava falando ontem a respeito de como foi meu primeiro contato quando eu escutei a voz de Deus a primeira vez e consegui identificar. E foi tão interessante porque foi quando eu consegui identificar. Porque não é que ele não falava comigo antes, aí é que tá aquele grande detalhe, né? Muitas vezes ele fala conosco desde quando nós somos criancinhas. E nesse falar conosco, muitas vezes a gente, enquanto criança, passa a ser desacreditada, né? Em alguns momentos. Minha filha já acordou falando que já sonhou com Jesus e que foi no céu, que foi lindo e foi maravilhoso. E nem 4 anos ela tem. Então, muitas vezes, as crianças têm uma sensibilidade e quando entrega, né, às vezes, essa sensibilidade ali para os pais, muitos deles não sabem lidar com isso. Então, aqui, o que aconteceu, né? Ontem, eu estava falando para vocês da primeira vez que eu ouvi uma voz audível de Deus falando comigo e me falando, né, e eu vi diante dos meus olhos, literalmente, um milagre de multiplicação, e que bastou eu crer ali, enfim, e aconteceu, né? E aí hoje, vindo nessa cronologia, porque lembra que eu falei, né?
Ontem eu cheguei a comentar que, gente, não pensem vocês que a primeira vez que eu ouvi a voz dele, eu já falei, uau, é isso que eu quero pro resto da minha vida e vamos juntos. Não. Foi um momento de paz que excedia todo e qualquer entendimento, mas por exceder todo e qualquer entendimento, eu fiquei extremamente confusa. Eu fiquei extremamente tocada, extremamente com um mix de emoções, né? E aquilo tinha acontecido em 2018. E quando foi em janeiro de 2019, no ano seguinte, mais uma vez eu fui ativada pelo Espírito Santo. E naquele momento, em janeiro, foi diferente. Quem falou comigo foi o Espírito Santo e ele pedia que eu entregasse palavras para algumas pessoas. É como se ele tivesse me dado ali por alguns instantes alguns dons mesmo de você olhar para a pessoa, você entender o que aquela pessoa estava passando sem ela precisar te dizer nada e você levar até ela palavras de encorajamento, né? Palavras que enalteceriam a vida daquela pessoa. Eu estava inclusive num treinamento. Era um treinamento que tecnicamente era um treinamento mais voltado para a parte de desenvolvimento, de emocional e uma série de coisas, mas no final das contas foi completamente espiritual. Nesse treinamento, ele era liderado por um coach que hoje, né, tá super famoso no Brasil afora, mas eu sou goiana e eu conheci o Pablo Marçal, para alguns amam, outros odeiam, mas quando eu o conheci foi em 2018. Ainda quando ele era goianão chucro mesmo, sem ter alcançado muito do que ele já alcançou hoje. E lá, naquele acesso do Espírito Santo, é como se tivesse um véu assim descortinado dos meus olhos e eu comecei a entender. Eu comecei a entender aquilo que era conversado comigo desde quando eu era criança. Eu nunca vou me esquecer, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha falecido. E ela faleceu de uma forma trágica. A gente morava no Tocantins. E a minha avó morava em Goiás, em Goiânia. E eu nunca vou me esquecer que naquele dia o Espírito Santo me usou com 5 anos de idade para ministrar no coração da minha mãe. Naquela época eu não sabia, né, gente? Eu não tinha a mínima noção do que seria aquilo. E minha mãe nunca se esqueceu. Hoje eu estou com praticamente 40 anos e ela fala pra mim, filha, se não fosse você, eu não teria dado conta naquele dia. Porque a gente fez uma viagem de quase 20 horas de viagem de carro para sair de uma cidade e chegar até outra, para que minha mãe pudesse despedir da mãe dela. E ali, eu com 5 anos, o Espírito Santo me usou para que eu pudesse entregar palavras de encorajamento para minha mãe. Então, eu convido vocês a observar os seus filhos, a observar essa sensibilidade que eles têm, a estimular que eles sejam amigos de Jesus desde o primeiro dia de vida. Porque eu percebo que hoje, ao fazer isso com a minha filha, ela acaba podendo viver toda a experiência espiritual dela sem ser tolhida, sem achar que tá louca, né? Ah, é um amigo imaginário, ah, isso não existe, ah, é coisa de criança. Você tá imaginando coisas. Então, muito cuidado, né, com isso, pra gente não ser pessoas que vão ceifar um relacionamento genuíno com Deus, dos nossos filhos. E é tão interessante que o Espírito Santo nos usa de forma tão maravilhosa que dentro do que ele, né, me direcionou para que a gente pudesse falar aqui nessa manhã, algumas coisas nem vão estar no script, mas a gente vai seguir porque é ele e não é a Mari. Então lá em 2019, em janeiro, ele me acendeu essa chama que já tinha sido acendida em outros momentos da minha vida, mas que eu não tinha essa percepção, eu não tinha essa clareza. E, gente, naquele momento, eu comecei a achar que eu estava sendo invasiva com as pessoas. Olha que loucura, né? Eu chegava em uma, entregava uma palavra, chegava em outra, entregava uma palavra.
Essas palavras tinham completamente tudo a ver com a vida da pessoa. E aquilo me causou uma certa estranheza e me deixou em desespero. Olha só qual foi a minha reação. Ao invés de eu falar, Espírito Santo, obrigado. Obrigado por ser meu amigo, né? Eu não conhecia, lembra? Eu não tinha esse berço. Eu não tinha esse entendimento. Então eu achei que muitas vezes fosse algo ruim. Fosse algo que não deveria ser falado para aquelas pessoas. E aí o que eu fiz? Minha reação na hora do desespero, a gente estava numa espécie de acampamento e ali lembra que eu falei, né? Era como se fosse, era um grupo pequeno, nós éramos 20 e poucas pessoas para desenvolvimento pessoal e no final das contas era totalmente espiritual. E aí quando eu percebi que várias pessoas estavam ali sendo curadas ou tendo feridas mexidas por conta daquelas palavras e eu me desesperei, eu saí correndo pro banheiro. E no que eu saí correndo pro banheiro lá do alojamento das mulheres, eu entrei debaixo de um chuveiro assim, ó, com roupa e tudo. E eu sozinha não, né? Eu sozinha, eu não verbalizava, eu mentalmente falava, Deus, se não for você me entregando isso daqui, tira de mim, afasta de mim, porque eu não quero ser invasiva com as pessoas. Eu não quero ser essa pessoa que vai falar de algo que não é para ser dito. Então eu pedia, eu clamava, eu falava, Senhor, tira de mim, eu não quero. E quando eu saí lá desse chuveiro, poucos metros depois ali, voltando, né, tentando voltar para minha realidade ali pro que a gente chamaria de normal, né, uma pessoa que eu não conhecia, não havia tido contato, essa pessoa me abordou. E olha só o que ela me disse. Ela falou, Mari, ela, na verdade, minto, ela nem me chamou pelo nome, a gente não se conhecia, a gente não tinha tido tempo de se apresentar. Ela me pegou pelo ombro assim, me parou e falou o seguinte, o Senhor pediu para você não parar. O Senhor pediu apenas para eu te dizer que continue, não pare. É isso mesmo que Ele deseja que você faça. Cara, naquele momento eu desabei, né? Eu desabei e entendi que aquilo ali era realmente Ele falando comigo, porque há minutos atrás, no meu momento de intimidade, no meu momento de desespero, eu falava, Senhor, se não é o Senhor que está falando comigo, que está me entregando essas palavras, por tudo que é mais sagrado, tira de mim, eu não quero entrar em feridas de pessoas, eu não quero magoar pessoas, eu não quero entregar palavras. E minutos depois, uma pessoa que mal tinha trocado uma palavra comigo, a gente nem sabia o nome uma da outra, ela só falou, olha, Deus pediu para você continuar, Ele quer exatamente que você faça isso. Naquele momento, gente, eu fico arrepiada de lembrar, porque assim, quantas vezes será que Ele precisa nos alertar para o que Ele deseja que a gente faça e mesmo assim a gente não crê, hein? Quantas vezes Ele vai precisar chegar aí na sua casa, pedir para alguém te entregar algo, usar pessoas conhecidas e desconhecidas, você vai sentir no seu coração, você vai entender que é Ele e dias depois você vai deixar essa chama se apagar e vai virar as costas para um chamado diretamente dele. Então, eu convido vocês a, nessa manhã, a pensar o quanto o poder de uma palavra entregue, ela tem a função de instruir, de edificar e também de destruir. Por que a gente perde tanto tempo falando coisas para as pessoas do nosso coração que não deveriam ser ditas? Ai, não gostei desse cabelo. Ai, nossa, tô te achando meio gorda hoje. Nossa, você viu a fulana? Nossa, a fulana é péssima. Então, por que não usar o poder da palavra para edificar a vida de alguém, né? Por que não poder entregar? Então, eu acho que assim, se o seu coração, porque na Bíblia fala, né? A boca fala o que o nosso coração está cheio.
Então, comece a sondar o seu coração. Se o primeiro sentimento, se a primeira palavra que sair da sua boca não vai edificar a vida de alguém, se cale. Guarde para você. E naquele momento você pergunta ao Espírito Santo. Faça dele seu melhor amigo, porque ele é. E você vai falar assim, Espírito Santo, por que que eu tive esse pensamento aqui hoje? Por que que a minha vontade era de falar isso, isso e isso? Muitas vezes, quando nós somos criticados, cuidado. Dependendo do que é passado pra gente, às vezes fala muito mais sobre a pessoa e não sobre nós. Muitas vezes fala mais sobre o que o outro está ali, ó, literalmente vomitando sobre você e não sobre você. Se você receber alguma palavra que te destruiu e naquele momento você ficou arrasado, eu te digo, pare tudo. De onde você estiver, você vai falar, Senhor, essa palavra, ela tem realmente razão, ela tem origem no seu coração? Porque se não tiver, não deixe que ela penetre no meu. E ali nesse momento você vai rejeitar. E ali nesse momento você vai entender que tudo aquilo que foi verbalizado não era sobre você, é sobre a pessoa. Mas sempre, 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 primeiro, antes de qualquer coisa, você vai perguntar ao Espírito Santo. Você vai falar, olha, meu amigo, meu companheiro, você mais do que ninguém conhece o coração de Deus e você conhece o meu coração. Será que essa palavra proferida contra mim, ela realmente reflete quem sou eu ou ela reflete quem está falando? E aí, nesse momento, o Espírito Santo vai te entregar a resposta. E você pode ficar em paz, que ele vai realmente te entregar a resposta. Porque ou vai gerar um incômodo e aquilo vai fazer com que você revisite pensamentos, revisite atitudes que você teve, que realmente são de acordo com aquilo que você foi taxado, ou ele vai simplesmente falar para você, deixa aí. Não é seu, não é sobre você. É mais uma pessoa magoada. Acolha essa pessoa. Sabia disso? Eu vou falar aqui sobre um trecho que me foi revelado ontem em oração para que eu compartilhasse aqui com vocês. Ele está em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5. E fala o seguinte. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Não é só com aquele que você ama, não é só aquele que você se dá bem no trabalho, não é só aquele parente preferido. Não é sobre isso. É para todo mundo. Cristo veio aqui para nos ensinar o que é amar de verdade. É fácil a gente amar quem é próximo. É fácil a gente amar quem é legal com a gente. O difícil é amar quem às vezes nos fere e nos maltrata. Mas olha só que forte. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. É exatamente sobre isso. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Sabe aquilo? Chegou uma palavra, te fez mal. Entregue seu coração para o Espírito Santo e fala, olha, me doeu. É sobre mim? É o que Deus quer para mim? Ou não é para mim e é para eu acolher essa pessoa? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Jesus, de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Olha aqui, gente, está escrito. Às vezes a gente lê, você entendeu, era essa pessoa. Eu li e falava, nossa, que tanta palavra difícil, que difícil de interpretar. E ele está te dizendo, não apaga o Espírito. A Mari, que eu falei no começo da live, toda hora ela tentava calar o Espírito, porque ela achava que estava ficando louca. Olha que louco isso, né? Olha só o seguinte versículo. Não desprezei as profecias. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Gente, esse trecho aqui, ele realmente
vou só finalizar com o último versículo: abstende-vos de toda forma do mal. Mais claro que isso, gente, impossível, não é? O quanto ele deixou as instruções para que a gente pudesse realmente alcançar as regiões celestiais e a gente pudesse ser um pouco mais parecido com Cristo aqui na Terra. Porque ele nos orientou ao que? A gente não guardar aquilo que não é para ser nosso. A gente não apagar o espírito. A gente sempre consultar ele na hora da angústia, na hora da dúvida, na hora da perturbação. E a gente só vai guardar aquilo que é bom. E nós vamos nos abster de toda forma de mal. Então, naquele momento, eu tenho certeza que muitos de vocês, a sua atitude era sair falando mal da pessoa que te fez mal. E a gente faz isso. A nossa carne faz isso. Mas será que era exatamente isso que Deus queria de você naquela manhã? Nossa, Mari, precisa ser um ser muito evoluído, cara. Quem tá aqui falando pra você é a pessoa que há dias atrás não conseguia perdoar alguém. Que há dias atrás, há poucos anos atrás, ficou tão presa num sentimento de raiva, de rancor, que praticamente pus em xeque a minha carreira. Nos stories que eu compartilhei ontem, dê uma olhada lá se você tiver curiosidade. Lá eu contei um pouquinho de algo. Eu abri meu coração para vocês e revelei coisas secretas ali. Secretas no sentido de coisas que a gente tem até vergonha de falar. Mas hoje, com uma nova vida, de verdade, uma vida renovada, eu vejo que muitas vezes a gente precisa abrir a nossa boca para servir de alerta, do tipo, não seja essa pessoa. Hoje, quando eu olho para trás e falo, Mari, meu Deus, você tinha um coração bom, mas o seu coração estava muito machucado. Então, ele não filtrava muitas coisas e ele acabava interpretando tudo errado. E nesse meio de interpretar tudo errado, a gente, ao invés de levar palavras que edificam a vida das pessoas, a gente acaba destruindo tudo à nossa volta. E destruindo até a nós mesmos, né? Então, aqui, eu vou te contar alguns trechinhos aqui também com relação ao tanto que a palavra é forte. Olha só o que eu pensava. Eu preciso compartilhar isso com vocês, gente. Já que estamos aqui, vou compartilhar. O meu preconceito contra as pessoas de religião evangélica, de cristãos mais fervorosos, que entregavam palavras pra gente, era algo tão grande, meu preconceito. Eu já falei isso na live anterior. Que quando era eu para ser o instrumento de entregar a palavra, eu rejeitei ao máximo, né? Vocês estão vendo aí hoje. E aí, eu achava que lá na igreja, presta atenção, olha só que loucura. Eu achava que as pessoas que frequentavam a igreja evangélica, lá eles aprendiam que eles tinham que sair falando coisa boa para todo mundo para poder converter. Olha a mentalidade pequena e mesquinha da pessoa, né? Então eu achava... Desculpa, gente. Eu achava que os cristãos, enfim, em geral, eles eram treinados para sair entregando palavrinhas bonitinhas para as pessoas, para a pessoa falar, nossa, é isso que é Cristo? Também quero. Então eu achava que era isso. Olha que loucura, né? E aí, eu não sei se vocês lembram, em algum momento, vocês podem ser que vocês lembrem, mas na minha história, quando eu estava fazendo muitas viagens para fora do Brasil, ali no ano de 2018, eu estava viajando, né, dando aulas de confeitaria fora em outros países. E nesse período, meu coração estava inquieto, porque eu literalmente larguei a gestão da minha confeitaria. Gente, larguei, tá? Só pra você saber, e não seja essa pessoa, por favor. Eu tô sempre agora falando, né? Vou levantar a hashtag não seja essa pessoa. Aí, eu simplesmente larguei. Na época, meu marido trabalhava numa multinacional e eu que cuidava sozinha da empresa, com 20 funcionários na época. A loja abria de domingo a domingo, todos os dias tinha gente chegando às 8 da manhã e indo embora às 8 da noite. E aí, numa dessas viagens, as contas não estavam fechando da loja. Eu chegava e as contas não fechavam.
Mas ali não era minha prioridade, eu via sempre a loja lotada. A loja estava sempre cheia de gente, lotada, com fila de espera. E eu falava, não tá batendo, eu acho que eu não tô sabendo gerir esse negócio. E entreguei a gestão na mão de uma pessoa que eu mal conhecia, que entrou com um título ali de consultor. E no final era essa pessoa que fazia pagamentos, era essa pessoa que fazia uma série de coisas. E nessa época, 1/3 do faturamento da minha empresa, gente, já era um faturamento aí anual de 1 milhão, tá? 1/3 do faturamento dessa empresa, ele era em dinheiro, grana, cash. E aí eu tô vendo as contas não tava batendo, mas eu tava muito mais preocupada em viajar para dar aula. Pensei, essa pessoa tá aqui no meu lugar, ela vai cuidar do meu negócio. Pra mim, ela cuidou excelentemente bem. E um belo dia, tô eu lá na minha loja, num domingo, servindo a mesa dos clientes. Eu gostava muito de ir pessoalmente atender. A loja lotada. Domingo lotava. Aí, tô eu lá servindo uma mesa, uma pastora virou pra mim e falou assim, me deu um abraço. Uma cerimonial conhecida minha, amiga minha, tinha levado essa pastora, porque tinha feito várias, enfim, tinha feito propaganda da minha confeitaria e levou essa amiga dela pra comer um doce lá. E ela me abraçou. No que ela me abraçou, ela falou assim, você não tá bem, né? E eu tava um caco. Aí eu, ai, Jesus, né? Aí ela falou assim, tem um rato aqui dentro. No que ela falou, tem um rato aqui dentro, cara, na hora, eu lembrei das suspeitas que eu tava levantando. Meu marido, sempre, sabe aquela pessoa, coração bom, ai, ninguém pensa mal, ninguém faz mal, ninguém, né, todo mundo é de boa. Eu, há dias atrás, tinha conversado com meu marido e falado, eu acho que a gente tá sendo roubado. E aí a gente morreu esse assunto e deixou pra lá. E essa pastora que nunca tinha me visto na vida, ela falou assim, tem um rato aqui dentro. E eu olhei pra loja, a loja lotada, eu falava, não existe esse rato. Mas meu coração entregou que existia. E ali aquilo se confirmou. E quando a gente foi parar pra, enfim, levantar essa situação, foi aonde eu identifiquei que minha loja, gente, ela só tava quebrada, tá? Então, sabe aquela história assim de por fora bela viola e por dentro pão bolorento? Era isso. A gente tinha um fluxo gigantesco de pessoas, logicamente não foi só isso, mas isso foi, sabe assim, a última pá de terra para enterrar o negócio. E quando a gente identificou já era tarde demais e a gente nem tinha provas substanciais para poder incriminar, né, a pessoa. Até porque a gente foi conivente, a gente entregou nas mãos, a gente simplesmente falou, toma conta aqui, ó, pega pra você, literalmente isso. Tá? Então, gente, pensa no poder da palavra. Pensa se aquela mulher, ela tivesse simplesmente recusado o chamado dela, igual eu recusei lá atrás, de entregar palavras para outras pessoas, né? Pensa se ela tivesse simplesmente visto algo, tivesse sendo convidada a ser instrumento para edificar a vida de alguém e ela tivesse se recusado daquilo, né? Então, gente, uma palavra que foi entregue até você, não despreze ela, né? Faça da mesma forma que pessoas más chegam até você e literalmente vomita coisas que não são sobre você e são sobre ela, e você vai lá consultar o seu coração. Quando você receber uma palavra de alguém, uma palavra, né? Olha, Deus mandou te entregar essa palavra aqui, também faça esse exercício. Não quer dizer que a gente está duvidando, a gente só está o quê? Contextualizando, a gente só está testificando de que essa palavra é sua e que você deve cuidar dela, porque ela vai se cumprir. As palavras, elas se cumprem, sabia? Sabia que Deus não é homem para mentir? Nós, homens carnais, a gente mente, mas Deus não. Então, se ele realmente usou alguém próximo a você, distante a você, para te entregar algo, faça esse exercício. Fala, Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar com isso? Revela no meu coração. E você fica em paz que ele vai te revelar, tá? Nesse seu momento de silêncio, você e ele vai te revelar. Então aqui, galerinha, tô seguindo pro último ponto da nossa live de hoje. Eu espero realmente que esse desejo
que não é da Mari. E eu tô muito feliz em honrar e obedecer e ser uma filha obediente e tá aqui com vocês nessas manhãs. Eu saio daqui, tipo, radiante, porque eu sei que meu coração tá falando diretamente com o coração de pessoas que precisavam ouvir o que tá sendo dito aqui, porque não é o meu coração, é o que Deus plantou aqui para que pudesse ser germinado através desse canal aqui. Então aí, gente, o quanto são importantes essas palavras de aprovação. Agora, muito cuidado, tá? Não seja uma pessoa que só vai viver atrás de palavras. Cuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que são faladas ao vento, que muitas vezes elas não são sobre a gente. Você deve acolher as palavras que Deus realmente te entregou. Mas, ao mesmo tempo, não seja uma pessoa que necessita de aprovação dos outros. Sabe essa pessoa? Eu já fui essa pessoa. Pra você ter uma ideia, até pra estar aqui, Deus já tinha me confirmado. Gente, vocês estão vendo, desde 2018, 2019, ele tá falando comigo, eu tô dando de louca, né? Mas num outro episódio eu vou falar de uma outra situação que aconteceu, que aí, assim, sabe, ele literalmente, ele falou, não, Mari, ou você faz ou eu desisto. Mas ele nunca vai desistir da gente, tá? Fique em paz que ele nunca vai desistir. Você pode errar 200 vezes, ele vai sempre te acolher. E aí, nós humanos é que desistimos, não é verdade? Ele não desiste, não. E aí, então, cuidado para você não ser a pessoa que busca palavras de encorajamento e de afirmação o tempo inteiro, porque senão você vai viver uma vida que não é sua, uma vida que não é você. Porque você fica o tempo inteiro pro seu marido assim, ó, eu devo ir assim ou assado? Aí você vira pra sua mãe e fala, mãe, faço isso ou aquilo? Filha, faço assim ou assado? Cara, pera, sentiu no seu coração? Pergunta pro Espírito Santo. Ninguém melhor do que ele, que é o seu melhor amigo. Se ele ainda não é, busque ter intimidade com ele, que você vai ver o quanto sua vida vai ser mais leve. Então, quando você quiser questionar algo pra alguém, pergunta pra quem sabe de verdade, que conhece o seu coração e conhece o coração de Deus e vai fazer a ponte. Porque as pessoas vão te responder de acordo com a vivência delas. E nem sempre a vivência delas é aquilo que Deus gostaria que fosse a resposta certa pra você. Então, muito cuidado para não ser a pessoa que fica buscando palavras no vento, né? Que a gente possa, ao contrário, ter esse cuidado, questionar, não questionar no sentido de duvidar, mas justamente de testificar aquilo que é recebido. E seja você a pessoa que vai começar a partir de hoje, faça esse compromisso com você. Se você tá aqui nessa manhã não é por acaso, então Deus falou que se eu estivesse falando para uma pessoa, essa uma pessoa ela foi direcionada para ouvir. Então, comece a fazer esse seguinte exercício, que é o que eu faço comigo, tá? Às vezes, na ânsia de reclamar do outro, eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que o outro fizesse. Tipo, coisas básicas na casa. Meu marido jogou uma roupa no chão. Ao invés de ir lá falar, porque você seja a pessoa madura no relacionamento, seja com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seu marido, que vai mudar. Seja você o pivô da mudança no meio que você vive. Muita gente fala que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive, e isso é real, tá? Então, ao invés de tentar ficar mudando o outro e ficar falando, usando de forma errada a palavra, seja você o fator da mudança. Eu li um livro há um tempo atrás, esse livro chama Coração. Eu vou deixar esse livro lá no meus stories se vocês quiserem. Esse livro é do autor do Reinhard, e eu tive a oportunidade durante todo esse ano passar uma transformação na minha vida através da vida desse homem. E da família dele, da esposa dele, enfim. E, gente, esse livro, ele abriu a minha mente para uma série de coisas que eu não conseguia ver. Às vezes a gente é muito egoísta e às vezes a gente acha que o nosso pensar
é o correto e a gente quer mudar o outro. Então eu vou terminar a nossa manhã de hoje falando com vocês, sejam você o fator dessa mudança. Não fica apontando a falha do outro. Lembra eu comentei de se a palavra não for para edificar, então fique em paz. Só que a gente acha que palavra de edificação é a gente falar assim, eu tô falando isso pro seu bem, porque você vai melhorar. Não, você não tá falando isso pelo bem da pessoa. Você tá falando isso porque no fundo, você ia se sentir mais confortável convivendo com ela se ela mudasse o jeito dela de ser. É ou não é verdade? Dói, né, ouvir isso, mas é verdade. Então, muitas vezes, quando a gente convive com alguém do nosso lado e a gente não tá feliz com determinada coisa, a gente acaba pedindo para que essa pessoa mude o jeito dela de ser, porque a gente vira para ela e fala assim, não, mas isso vai ser pro seu bem, tá bom? Eu tô te falando isso porque eu te amo. Guarde. Seja você a pessoa que vai fazer aquilo que você gostaria que ela fizesse. Se alguém na sua casa deixa a louça suja, seja a pessoa que lava a louça. Gente, isso é rendição, isso é humildade, isso é entender que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Eu comecei a fazer pequenas mudanças nos meus hábitos, porque eu senti no meu coração. Se você sentiu no seu, faça. Se não, não siga. Eu senti no meu coração. Eu sempre tive um relacionamento maravilhoso com meu marido, mas mesmo com essas pequenas mudanças, melhorou ainda mais. Porque agora ele tenta, literalmente, desvendar o que eu desejo, sabe assim? De me servir mais, porque eu estou servindo mais. De querer saber o que me faz feliz, de me fazer uma surpresa, um negócio, uma coisa ou outra. Coisas pequenas, mas que são grandes, né? Em termos de sentimento. Então, comece a ser essa pessoa que vai quebrar a roda. Sabe assim, porque minha mãe é assim, minha avó era. Seja a pessoa que vai quebrar essa corrente de repetição dentro do seu lar. Então, gente, eu digo pra vocês que uma palavra uma vez proferida, ela não volta mais. Então, nessa manhã, eu quis trazer vários contextos sobre o poder da palavra, sobre o poder que ela tem de construir e de destruir, e que a gente tenha sabedoria na hora de usar, e sabedoria maior ainda na hora de se calar, né? Eu quero só puxar aqui um outro trecho que eu anotei para ler aqui com vocês. E, gente, muito obrigada. Vocês estão me honrando, compartilhando aqui, que às vezes era algo que vocês precisavam ouvir. Não porque eu estou buscando aprovação, não é isso. Porque o Senhor está através da vida de vocês dizendo, filha, continue. É isso que eu quero que você faça. E até Ele me pedir para parar, todas as manhãs às 7 da manhã, nós vamos ter café com fé aqui nesse Instagram, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui 2 Timóteo 1:7. Então, é pra mim uma honra, gente. Cara, isso me faz muito bem. Muito bem. E ontem eu fiquei pensando, por que eu protelei tanto, né? Por que eu fugi tanto disso, Jesus? É porque era pra ser agora. É porque era pra ser com vocês, né? Então, meu questionamento não foi de questionar, não, sabe? Porque eu já fui muito questionadora. Na live de ontem eu falei um pouco sobre isso. Mas foi mais de falar assim, que delícia passar minha primeira hora da manhã aqui falando sobre ele, né? Gente, vamos lá. Eu tô aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe,
Entretanto, o poder. Foge também desses. Fuja dessas pessoas. Fuja dessas pessoas. Simples assim. Essas pessoas que te puxam para baixo, fuja dessas pessoas. O que elas vão agregar na sua vida? Ah, mas é porque é status. Não, meu amor, deixa eu te contar, status não te leva pra nada não. Você vai morrer, nada disso você vai levar pro céu. Então, pessoas que chegam do seu lado só pra falar, pra maldizer, pra usar a palavra pro mal, por favor, aqui existe uma orientação. Foge dessas pessoas. Porque, olha só, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar nós mulheres. Então, né, a gente às vezes se vê em situações que a gente nem sabe aonde que a gente chegou. E a gente começa a ser essas pessoas. A gente começa a replicar isso achando que isso é bonito, né? Ontem, lá nos meus stories, eu falei sobre algo que machucou muito meu coração e durante um tempo era algo que eu carregava. Mas ontem eu tava literalmente leve. Eu falei, uau, eu consegui vencer isso daqui. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês hoje, gente, não é de uma Mari que, nossa, não. Ih, se eu te contar meus rolês aí, vocês vão falar, meu Deus. E Deus ainda tá usando ela, né? Porque ele busca as pessoas improváveis. Essa é a realidade. Pense em você. Ele não vai buscar os santos, não. Ele vai buscar os que pecam, os que erram, os que já foram egoístas, os que são orgulhosos, os que realmente têm um coração quebrantado depois de ter acessado, né, a ele de verdade. Então a gente tem que ser essa transformação que a gente deseja no mundo. Se a gente tem algo para dizer, que seja para edificar, tá bom? Então, gente, uma de vocês pediu e eu senti no coração. Eu confesso, quando eu li o comentário assim, faz uma oração pra gente antes de encerrar, eu falei, gente, eu não sei se eu sei orar pelas pessoas. Olha que louco isso, né? Olha que louco isso. Olha o pensamento, olha ainda, eu ainda estou um ser em processo de evolução, assim como vocês. A pessoa pediu aqui pra orar, eu falei, vixe, eu vou saber orar por vocês, mas vamos lá, né? Senhor meu Deus, eu quero que nessa manhã, primeiro, antes de qualquer coisa, te agradecer, meu Pai, pela oportunidade, por estar aqui conosco, por entregar cada uma dessas palavras, porque eu sei, Senhor, que essas palavras entregues hoje para cada uma dessas pessoas que entrou 2 minutos, 3 minutos, era o suficiente, o necessário, era alimento vindo direto do céu, porque o Senhor já me entregou uma palavra no passado para que eu pudesse usar aqui as redes para poder falar mais de Ti. E eu sentia vergonha e por isso eu peço desculpas aqui, Senhor, porque eu tenho certeza que hoje, Pai, colocando a mão na cabeça de cada um dessas pessoas que está aqui assistindo essa live, seja ao vivo, seja gravado, porque nós vamos deixar para que o maior número de vidas sejam tocadas através da Sua glória. Senhor, nada nessa vida é sobre nós, é sobre Ti, Senhor Jesus. Se um dia fomos orgulhosos, se um dia fomos blasfemadores, se um dia fomos pessoas que egoístas e que gostariam que a mudança no outro, porque enxergava o outro menor ou pior ou de alguma forma diferente do que a gente acreditava ser o certo, Pai, que essas pessoas nesse momento, Senhor, recebam no coração delas uma testificação de tudo isso que está sendo dito nessa manhã, porque isso é alcançar a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Eu sei que tem muitos corações feridos, que na confeitaria a gente tem muitos corações feridos, porque a gente empreende, Senhor, sem saber, porque a gente até então esqueceu que a provisão ela é vinda dos céus, que trabalhar com a confeitaria é apenas um instrumento de servir ao próximo, mas que a provisão é o Senhor que traz. E que todas as vezes nas nossas vidas que a gente colocar o Senhor em primeiro lugar, a gente não precisa temer
porque por mais que a realidade de um saldo de conta bancária, de algo que aconteça que seja contrário, possa nos sinalizar diferente, a verdade dos céus é que o Senhor sempre nos ampara. O Senhor sempre tem uma mão que nos sustenta. O Senhor sempre nos honra em cada dia de nossas vidas. Então, que os corações angustiados dessa manhã saiam daqui renovados e repletos do seu amor. Que a gente possa se sentir amada, que todas essas mulheres e homens que aqui estão comigo possam se sentir filhos amados e herdeiros de toda a sua magnitude. E quando a gente fala herdeiro, a gente até se confunde, acha que o pai tem que morrer. Mas ele já entregou Cristo em nosso lugar. Então, a gente tem que aprender a desfrutar dessa herança hoje. Não é quando o mundo acabar, não. É agora. Então, saia daqui com esse sentimento de que Deus te trouxe até aqui para mudar o rumo que você estava levando e que você é herdeira, você é amada, você é filha, amada e desejada do Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por fazer maravilhas na vida de cada uma dessas pessoas. Eu consigo sentir aqui a presença dele, linda, leve, suave. Uau! Eu não sei vocês, mas obrigada, Jesus. Obrigada a cada um de vocês. Vai ficar salvo, para que vocês possam rever, quem não viu, o começo. E amanhã a gente continua, às 7 da manhã. Eu espero quem se sentir tocada para estar aqui nessa jornada, tá bom? Para que a gente possa ter um café com fé e fazer do nosso dia um dia iluminado, abençoado e cheio da provisão de Deus e do amor dele. Beijo pra vocês. Obrigada.